funções exponenciais. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre potenciação. Dado o número real A, com A pertencente, pertencente a reais, e N, o número inteiro com N pertencente aos inteiros. Temos para A elevado a N, A vezes A vezes A vezes A, N fatores. E aí você tem, para N igual a 1, você tem A elevado a 1, que é A. Para N menor que 0, você tem N elevado a menos N, que é 1 sobre A elevado a N, com A diferente de 0, porque aqui não pode ter 0, correto? Onde A elevado a N é uma potência de base A, expoente inteiro N, ok? E aí a gente tem algumas propriedades que são importantes. Propriedade 1. A elevado a x vezes A elevado a y é igual a A elevado, quando é multiplicação, x mais y. Exemplo, 3 elevado a quarta vezes 3 elevado a menos 2. Logo, você vai ter 4 mais menos 2. Esse menos é desse expoente aqui. Mais com menos é menos. 4 menos 2 é 2. Na divisão, A elevado a x dividido por A elevado a y vai ser A elevado a x menos y. 2 elevado a sexta dividido por 2 elevado ao quadrado. 6 menos 2, porque é uma divisão. Então, 6 menos 2, 4. Se eu tenho A elevado a x vezes B elevado a y elevado a m, esse m vai multiplicar com x e multiplicar com o y. Quer ver um exemplo? 9 vezes 8 elevado a 30. Você vai fazer, se necessário, a fatoração dos números dentro dos parênteses. 9 vai ficar 3 ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo elevado a 30. 30 multiplicado por 2, 60. 30 multiplicado por 3, 90. A elevado a x, B elevado a y. Logo, você vai ter A elevado a x vezes m, B elevado a y vezes m. É bem parecida com a multiplicação, nesse caso, na terceira propriedade, Aí, vamos lá. Exemplo, 125 sobre 16. Fatorando 125, você tem 5 elevado ao cubo. E fatorando, nesse caso ali, o 16, você vai ter 2 elevado à quarta. Que aí você vai resultar 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, você vai ter 16. E aí você tem A elevado a n elevado a m. Então vai ficar n vezes m, que é igual a 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. 3 vezes 2 expoente, 6. Continuando, a gente tem as propriedades que eu chamei de propriedades 2. Raiz ou raízes enésimas, Por exemplo, você tem a raiz de índice n, de radicando A é igual a B. Se somente se B for maior ou igual a 0 e B elevado a n igual a A, ok? E aí você tem raiz de índice n, A elevado a m. Se você multiplicar um valor P qualquer, você multiplica com n e com m. Se fosse ao contrário, você dividiria um valor qualquer P e também um valor P qualquer em relação a n. E aí, como é que funciona isso, professor? Raiz cúbica de 2 elevado ao quinto, da quinta, que é um exemplo aí para a gente. Logo, você tem o quê? Se eu usar um valor 4, vai ficar 3 vezes 4, que é 12, 5 vezes 4, que é 20.
Se eu fizesse a volta, eu dividiria o 20 e o 12 por 4 e acharia 3 e 5, ok? Então, se eu utilizar um valor qualquer P dentro dessa situação, tá certo? Eu vou ter que fazer tanto com o índice, tanto quanto com o expoente do número que está dentro, né, da raiz. Agora vamos lá. Raiz de índice n de A vezes B é a mesma coisa que raiz de índice n de A vezes raiz de índice n do B. Exemplo, raiz de 6. 6 é 2 vezes 3, correto? 2 vezes 3, 6. Logo, você tem raiz de 2 vezes raiz de 3. Molezinha, né? Aí você tem o seguinte. Raiz de índice n de A sobre B. É a mesma coisa que raiz de índice n de A e raiz de índice de n em relação ao B. Exemplo, raiz quadrada de 2/3. Você sabe que quando é quadrada fica vazia aqui, né? Se fosse 3, seria 3, que é a raiz cúbica. Aí você tem raiz de 2 sobre raiz de 3. Aqui você vai ter raiz de índice n, né, com radicando A elevado a m. Esse m multiplica com 1 aqui dentro, ou qualquer outro número que estiver aqui. Logo, você vai ter raiz de índice n de A elevado a m. Aqui você tem um exemplo, ó, raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Esse 2 multiplica com 1 escondido aqui. Então, você meio que vai cortar as raízes e vai somente sobrar o 7. Raiz de m, raiz de n do A. O que vai ser? M vezes n. Eu vou multiplicar os índices. Exemplo, raiz cúbica de 3 e raiz cúbica de 3, ó. Raiz cúbica de 3 e raiz quarta. Eu chamei de cúbica aqui, não é? Raiz quarta. 3 vezes 4, 12 em relação ao 5 aqui. O 5 fica dentro da raiz. Certo? Função exponencial você tem dessa forma, né? F de x igual a elevado a x, com A pertencente a reais, A maior que 0 e A diferente de 1. Função crescente. Você tem esse A sendo maior que 0. Logo, a função é decrescente, atravessando a reta de y no ponto 1, né? No caso aqui é 0 e 1. Então, você vai ter f de x igual a elevado a x, domínio da função igual a reais, imagem da função igual a reais, positivos sem o zero. Ou seja, ele não passa aqui para baixo, ó, aqui em relação ao negativo de y, somente o de x, e aí você tem a função crescente. Se a função for decrescente, você tem a seguinte situação. O A estando entre 0 e 1, professor, quando o A está entre 0 e 1, como é que ele está exatamente? Ele pode ser 0,5, raiz, nesse caso, de 2, o 2 vai dar 1,44. 1,44, o A não está entre 0 e 1. Não, então não é a raiz. Então você tem a fração, o meio, todos os valores que estão entre 0 e 1 ali, você tem a função sendo decrescente, atravessando a reta de y no ponto 1, né? No caso, você vai ter aqui 0 e 1, né? 0 para x e 1 para y. A função, a f de x vai ser a elevado a menos 1 elevado a x, ok? Ou seja, vai se tornar uma fração aqui. O domínio da função vai ser reais e a imagem da função vai ser todos os reais, né, sem o zero e positivo. Aí você fala assim, tá, professor, mas se ele fica como uma fração, então quer dizer que se eu botar, por exemplo, 3 meios, que é 1,15, a função vai ser crescente? Não. O que ele está dizendo aqui é que você tem a f de x igual a 1 sobre a elevado a x. Então, a pode ser qualquer valor diferente de zero. Porém, você vai ter o 1 como numerador, e aí a função vai estar entre 0 e 1, sendo decrescente. Compreendeu, entendeu? Não perde o foco, você já sabe. Vem comigo. Equações exponenciais, a gente tem o seguinte.
Na equação exponencial, se eu tenho a elevado a x1 igual a elevado a x2, x1 é igual a x2. Ou seja, se eu tenho a mesma base, o expoente vai ser igual. E aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Sendo 4 elevado a x mais 2 igual a 8 elevado a menos x mais 3, com x pertencente a reais, o valor de x corresponde a... Então vamos lá. Primeiro de tudo, como as bases são diferentes, eu tenho que diluir, fatorar as bases de forma que fiquem iguais. 4 é 2 ao quadrado e 8 é 2 elevado ao cubo. Esse 2 multiplica por x mais 1, esse 3 multiplica por menos x mais 3. Como as bases são iguais, eu vou igualar os expoentes. Então, você vai ter 2 que multiplica x mais 2, 3 que multiplica menos x mais 3. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. 3 vezes menos x, menos 3, 3 vezes 3, 9. Está positivo, passa negativo, 2x mais 3x é igual a 9. Se é mais 4, passa menos 4, 9 menos 4. Logo, você vai ter 2 mais 3, 5x, igual a 5. 5 está multiplicando, passa dividindo. 5 dividido por 5, x igual a 1. Agora veja, engraçado, lembrei do Chaves. O sapinho faz um A1, o sapinho faz um A1. Esquece. Quais as soluções de 2 elevado a 2x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 5 igual a 0? Observa que eu tenho um 6 e um 5 na história. E agora, como igualar as bases? Pô, cara, veja bem, eu vou chamar 2 elevado a x de y. Vou usar uma coisa que se chama artifício. Então, você tem 2 elevado a 2x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado ao quadrado. 2 elevado a x é y, então vai ser y ao quadrado. 2 elevado a x é y, então vai ser 6y mais 5 igual a 0. Eu posso calcular, efetuar o cálculo da equação de segundo grau, ou eu posso fazer o que aqui? Eu posso usar soma e produto, porque está na forma de soma e produto. Y ao quadrado menos sx mais p igual a 0, ok? Então, a soma das raízes é 6 e o produto é 5. Só existe duas raízes que se adequam a essa situação. Y igual a 5 e y igual a 1. E aí, vamos achar as soluções. Primeira solução, eu não tinha 2 elevado a x igual a y? Bom, eu vou trocar esse y pelo valor que eu encontrei, que é 5. 2 elevado a x é igual a 5. Aí uma pergunta, as bases são iguais nessa situação? Não, então não existe valores para x aqui. E aí você tem o outro, que é a resposta 1. Substituindo o y por 1, você tem 2 elevado a x igual a 1. 1 é 2 elevado a 0, então você tem x igual a 0. Então, as soluções, ou solução, é x igual a 0 nesse caso aqui. Agora, preste atenção. Em equações exponenciais, você tem o seguinte. A maior que 0, ok? A função é crescente, olha. E em equações exponenciais, você tem a maior que 0 para a função crescente, ou seja, subindo da esquerda para a direita, onde você tem x2 maior que x1, se somente se y2 é maior que y1, ok? Se o a estiver entre 0 e 1, função é decrescente, sempre da esquerda para a direita, onde você tem x2 maior que x1, se somente se y2 é menor que y1. E aí a gente tem um resumo, Para a maior que 1 e x2 maior que x1, temos a elevado a x2 maior que a elevado a x1. Para a entre 0 e 1 e x2 maior que x1,
temos a elevado a x2 menor que a elevado a x1, ou seja, o resumo com relação aos gráficos dados. Aí você tem um exemplo aqui, ó, sendo f de x igual a 4 elevado a x e g de x igual a 4 elevado a x, a solução da inequação f de x maior que g de 2 menos x aí você fala assim, é uma droga, ferrou. Não, calma, espera, respira. Você não tem aqui 2x, 2 menos x? Tá vendo esse x aqui? Você vai substituir isso aqui por 2 menos x. E aí você vai ter 4 elevado a 2 menos x. Por quê? Peguei esse valor aqui e substituí aqui dentro, professor. Deu um embolo na minha cabeça. Ali não é x, professor, não é tudo x? Por que o senhor pegou o 2 menos x, colocou no x, fez uma zorra total? Calma, cara. Calma, menina. Respira. E eu vou explicar de novo. Você tem a g de x igual a 4 elevado a x, correto? E aí você tem 2 menos x. Na g de x, esse cara aqui de dentro fica aqui em cima. Então, esse cara aqui de dentro vai ficar ali em cima no lugar do x, entendeu? Logo, você tem o quê? A f de x maior que a g de 2 menos x. Logo, você vai ter, nesse caso, 4 elevado a x mais 1, que é a f de x, maior que a g de 2 menos x, que é 4 elevado a 2 menos x. E aí você vai ter x mais 1 maior que 2 menos x. Aí você fala assim, pô, professor, mas como deu 4, não é para fatorar? Nesse caso ali, como as bases são iguais, no bizu, na dica, né, você vai ter ali já a base igual, não precisa fatorar nada, é só pegar o expoente aqui em cima. Logo, você vai ter x mais 1 maior que 2 menos x. Esse x está positivo, está negativo, passa positivo. Se passa positivo, é 1 mais 1, que é 2. Esse mais 1 passa negativo para o outro lado, vai ficar 2 menos 1, que vai ser 1. 2x maior que 1, esse 2 que está multiplicando, passa dividindo, logo você tem x maior que 1 meio. E aí, quando você vai definir a solução dessa situação, você vai ter, como é maior que 1, aberto, vindo do menos infinito até 1 meio, indo para o mais infinito, para a direita, né? Vindo do menos infinito até 1 meio e indo para o mais infinito, que são todos os valores positivos. O menos infinito aqui é todos os valores negativos. E aberto para o mais infinito. Ou a solução pode ser x pertence a reais, certo? Tal que x é maior que 1 meio. Ou também, dentro de uma prova, pode estar parêntese 1 meio mais infinito parêntese, ok? Isso aí tudo é aberto, tá certo? Tanto esse sinal quanto o parêntese, ok? E espero que você tenha gostado dessa videoaula, tá certo? Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar o like, comentar o vídeo, depois conhecer a nossa plataforma e compartilhar nas suas redes sociais essa videoaula, caso você gostou, ok? Vou deixar aqui em cima para você o card relativo a matérias do ensino médio que a gente está ensinando, as matérias passadas, para que você possa estudar conosco, ok? Um grande abraço, meu muito obrigado e você já sabe, estamos lutando junto por uma educação de qualidade, de graça, aqui pelas redes sociais, ok? Valeu e tamo junto, guerreiro e guerreiro do Brasil!